Isso. Opa, agora sim. Tá aí nosso querido delegado, bem-vindo, doutor De Favre, doutor Fernando. Fique muito à vontade com a nossa live. Dá um oi aí para a gente ver se está funcionando tudo direitinho. Me ouve bem, professor? Me ouve bem? Opa, show de bola. Vamos que vamos. A doutora Renata também está entrando aí na sala. A Dai, vamos lá. Pessoal, quero dar as boas-vindas a todos aqui na nossa live. Hoje, excepcionalmente, né, por conta dos compromissos do doutor Fernando De Favre, nós transferimos das 17h30, como sempre, para as 19 horas. E esse horário parece que é um horário muito bom. O pessoal está acessando, nosso canal aqui está bombando. E eu quero dizer para os meus seguidores que hoje o nosso interlocutor aqui, o doutor Fernando De Favre, que é o atual delegado regional de Polícia Civil aqui na nossa Brusque, no nosso município de Brusque. Doutor Fernando é especialista em direito penal, em direito processual penal, mestrando também em direito, já exerceu a função de diretor da Academia de Polícia Civil. Todo mundo que vai fazer concurso para a Polícia Civil vai passar pela nossa academia, a qual já foi dirigida pelo doutor Fernando. Também já fez parte também da comissão de preparação do concurso público da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, é professor convidado da Secretaria Nacional de Segurança Pública, pesquisador da área de segurança pública e também é professor universitário nas disciplinas de criminologia, direito penal, direito processual penal, meu grande amigo que divide a sala dos professores do nosso Centro Universitário de Brusque. Né? Professor, seja muito bem-vindo e fique muito à vontade aí na nossa live. Obrigado, professor Rogério, obrigado pelo convite, uma honra, né, ter recebido esse convite aí do amigo. Professor Rogério, que já é um grande professor, agora está se tornando um grande, né, engenheiro aí das redes sociais, eu o acompanho sempre, né, nas redes, acompanhei as anteriores, Obrigado. acompanho sempre as postagens. Então, eu vejo aqui, professor Rogério, grandes advogados com os quais eu trabalhei, não só na cidade, mas também nos outros municípios. Eu vi os colegas da região de Criciúma, um grande advogado criminalista entrou agora, o doutor Eber. Então, além de tudo, uma audiência muito qualificada aí, professor, da sua live. É um grande prazer e uma grande honra. Legal, bem-vindo. Doutor Egon também chegando por aí. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje o assunto aqui é quente. É um assunto de ordem prática, né? Não vai ter ser muito prolixo aí a nossa conversa, né? Então vamos colocar a mão na massa agora, né? E vamos falar do inquérito policial, da prática do inquérito policial. Inicialmente, assim, eu queria destacar, né, para quem está nos assistindo, principalmente para os nossos acadêmicos do curso de Direito e pessoas, né, que talvez não sejam da área do direito penal, do direito processual penal, para saber que existe, muitas vezes as pessoas confundem, mas existe uma grande diferença no tocante à polícia militar e à polícia civil. Tá? Quanto a essas polícias, elas estão estabelecidas junto com as Forças Armadas lá na Constituição Federal. Nós encontramos, né, quando a gente fala em segurança pública, nós encontramos lá no artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública ela vai ser administrada pelos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, as polícias penais, tanto no âmbito federal, estadual quanto distrital, que foi uma incorporação que nós tivemos mais recentemente na nossa Constituição Federal. A atribuição de fazer a investigação criminal e de presidir o inquérito policial, que hoje é o assunto dessa live, fica a cargo dos delegados de polícia. Então, isso é importante que a gente faça assim, bem essa ponderação, né? Porque as pessoas muitas vezes fazem essa confusão. Então, nós aqui estamos tratando hoje na nossa live do inquérito policial, que ele tem uma atribuição constitucionalmente indicada para os delegados de polícia, aquelas autoridades policiais de carreira. Tá? Nós temos o poder investigativo também do Ministério Público, que entra assim naquela
naquele controle externo da Polícia Civil. Né? Hoje nós temos o entendimento majoritário também dessa possibilidade, né, do PIC, né, dos processos de investigação criminal que tramitam dentro do Ministério Público, né, fazendo também alguns inquéritos, algumas investigações. Também é possível, mas não retira nem esvazia as atividades constitucionalmente asseguradas dos delegados de Polícia Civil de carreira, como é o doutor Fernando de Favre. Hoje, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos, inclusive, aqueles grupos de atuação especial do combate ao crime organizado, que é o GAECO, né? Então, nós temos aqui em várias regiões os GAECOs, que é uma força-tarefa, né? Onde a gente une ali as forças do Ministério Público com todos os seus instrumentos, né, e potencial investigatório. Trazemos ali representantes da Polícia Militar e também da Polícia Civil, formando um conjunto de combate à criminalidade organizada. Então, eu queria saber também, assim, agora, já no início, doutor Fernando de Favre, como é que está essa relação entre as polícias no nosso estado, né, a divisão dessa atuação, inclusive com esse poder, né, investigatório ou investigativo do Ministério Público aqui no nosso estado. Sim, professor. Pois bem, a divisão a que o senhor aludiu ali do 144 da Constituição, ele já estabelece algumas balizas nesse sentido, né? Então, do ponto de vista prático, de forma um tanto quanto assim rápida, né? A prevenção da ordem pública, ou seja, aquela atuação pré-crime ou no momento em que ele ocorreu, fica a cargo, em regra, da Polícia Militar. Obviamente que você vai ter exceções, que são os crimes militares, enfim. Já a investigação das infrações penais e da autoria, né, ou seja, pós-crime, o crime já ocorreu, não foi capturado numa prisão em flagrante. Ele vai ficar para as polícias judiciárias, que são a Polícia Civil, no caso dos crimes de competência estadual, e a Polícia Federal, nos casos dos crimes federais, né? No âmbito da Polícia Civil, além disso, também ficam os atos infracionais. Os atos infracionais, independente da natureza desses atos, eles ficam no âmbito da Polícia Judiciária dos estados. Tem até um caso curioso, uma oportunidade, eu vi que entraram alguns colegas aqui de Criciúma. Eu não lembro exatamente da comarca, mas eu me encontrava de plantão em uma dessas comarcas aí que eu acabei passeando por Santa Catarina, e acredito que seja no subestado, do pouco que eu me lembro, já faz pelo menos uns 10 anos. E foi apreendido um adolescente com uma quantidade enorme de entorpecentes no porta-mala. No porta-mala ele foi surpreendido, era uma quantidade extremamente elevada, e ele informou para os policiais que fizeram a abordagem que ele estava vindo do Paraguai. Então ele narrou ali na situação da abordagem um tráfico internacional. E aí os policiais estavam em polvorosa, me ligaram várias vezes naquela noite, eu me lembro, para poder dar um encaminhamento à Polícia Federal. E não era o caso, né? Não era o caso, por quê? Porque um adolescente comete um ato infracional. Então, mesmo que o ato infracional esteja no âmbito de competência de um crime análogo a um crime federal, ele fica no âmbito da Polícia Judiciária do Estado, da Polícia Civil, porque vai para a vara da infância, né? Então, basicamente, a apuração das infrações penais fica com as polícias civis, civil e federal, e a fase do pré-crime ficam com a polícia militar, e também hoje a lei de segurança pública, a lei que acabou disciplinando o artigo 144, trazendo um sistema único de segurança pública, incluiu também as guardas municipais nessa prevenção do patrimônio municipal, né, e também das perícias, como órgãos de segurança pública. No geral, esse é o delineamento, assim, do 144 para os colegas compreenderem. Ok, excelente. Eu pego no pé dos meus alunos, professor de Favre, né? E muitos, às vezes, até aborrecidos comigo, porque tem uma das coisas que eu cobro muito é ter a capacidade de identificar em cada crime as ações penais para aquele crime. Aí eu falo o seguinte, olha, se um delegado de polícia ele não tiver o domínio dos tipos de ação penal, ele não sabe nem o que fazer com o boletim de ocorrência quando ele vai assinar, tá? Então, quando a gente abre o nosso Código de Processo Penal, já nos primeiros artigos, ali no artigo 5º, nós temos vários instrumentos, né, para dar o start, para dar o pontapé inicial na instauração de uma investigação criminal. Então, ali nós temos vários institutos que as pessoas confundem. Né? Nós temos o pedido de instauração de inquérito policial,
para aqueles casos de crimes de ação penal privada, onde posteriormente, né, com o término do inquérito, a vítima vai ter que contratar um advogado para fazer a ação penal, né, através de queixa-crime. Nós temos ali a notícia-crime, que na maioria das vezes é levada através do registro simples do boletim de ocorrência, então ali ele noticia a prática de um crime. E nós temos também ali no âmbito da polícia a representação criminal para aqueles casos de crimes de ação penal pública condicionada à representação criminal, como, por exemplo, uma lesão corporal de natureza leve, ameaça e assim por diante. Então é importante, porque eu já vi, infelizmente, né, colegas que protocolaram queixa-crime na delegacia, por exemplo. Isso aí não é possível. Né? E aí acaba sendo até motivo de chacota lá dos próprios estagiários. Né? Às vezes as pessoas confundem, né, institutos jurídicos como da denúncia, achando assim que vai fazer uma denúncia anônima, que aquilo lá é o instituto da denúncia, quando aquilo, assim como a queixa, são petições iniciais da ação penal. Então elas são dirigidas aí ao juiz. E isso não pode ser objeto de confusão, né? Porque muitas vezes, quando se trata de uma representação criminal, ali a gente tem um prazo bastante curto para manifestação de vontade da vítima. E passando esse prazo, nós temos ali automaticamente um marco que vai fazer a extinção da punibilidade do agente e depois não vai mais ter como ser feito. Então, doutor De Fábio, isso é importante a gente ressaltar também, né, para aquele que gosta da área criminal ou que vem atuar na área criminal, mesmo como advogado, fala, mas eu sou advogado, meu negócio não é fazer ação penal. É sim, né? Porque como é que nós vamos fazer um encaminhamento do inquérito policial ou mesmo perceber dentro do inquérito policial uma nulidade que tem ali, né? Uma falta de interesse de agir depois. E agora, também nessa fase inicial do inquérito policial, nós temos uma lei, a 12.830, que é uma lei de 2013, e é uma lei assim que a gente não vê ela muito sendo trabalhada, né, pela doutrina, muitas vezes pela jurisprudência. A gente não vê muitos advogados se apegando a ela para buscar ali uma nulidade, né, em termos de indiciamento do investigado, que traz ali, né, regras, né, para a instauração do inquérito, principalmente para o indiciamento. O indiciamento, que é uma coisa muito grave. Quando é feito o indiciamento contra um cidadão, ele fica sujeito a uma investigação, ou melhor, ele já está sujeito a uma investigação. Isso cria um vínculo muito forte dele para com um crime possivelmente praticado por ele. Então, ali a gente tem a materialidade, a gente já tem indícios muito suficientes de uma autoria para que depois o Ministério Público possa deflagrar ali a ação penal. Então, eu queria saber do doutor De Fábio, né, esse indiciamento. Como é que o doutor tem visto? É uma peça mais robusta que tem que ser feita pelo delegado? Ou ele meramente ainda, né, faz como algum tempo atrás, ele reúne aquilo tudo, bota num pacote, faz um relatório ali, sem só relatando, fulano apareceu aqui, falou isso, isso, aquilo, o réu falou isso e manda para o Ministério Público e vão ver o que dá lá em cima. Né? Falar até para o doutor Fernando, né, que nós temos aqui os advogados criminalistas aqui da nossa cidade também acompanhando, temos o doutor Vogel, né, temos a doutora Cássia Grisa, a doutora Simone Botegal, a doutora Fernanda Marcola, que são nossos colegas aqui da Comissão de Direito Criminal da OAB de Brusque, da qual eu tenho a grande honra de presidir. Então, se o doutor puder nos passar assim, essa atividade da Polícia Civil ao fazer um indiciamento, porque um indiciamento mal feito vai repercutir lá dentro da ação penal posteriormente, né, doutor Fernando? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Com relação à audiência do senhor, professor, eu gostaria de comentar que vinha entrando aqui grandes advogados da nossa região, de Criciúma, um colega delegado de polícia também com inúmeras obras. Eu confesso que eu estou um pouco intimidado, na verdade, com essa conversa. Então... Bem-vindos e fique muito à vontade, doutor. Agora, com relação ao indiciamento propriamente, de fato, né, aquele indiciamento estilo índice, né, estilo sumário, eu acredito que é uma espécie de dinossauro em extinção. Por quê?
Porque, de fato, esse ato, que é um ato privativo do delegado de polícia, ele depende necessariamente de uma análise técnico-jurídica, né? Hoje, o pessoal do processo penal costuma muito falar em standard probatório, né? Então, você tem standards de prova que são nada mais do que o grau de robustez dos elementos de informação ou da prova exigidas em determinados momentos. Então, se para a instauração do inquérito policial, o indivíduo foi e registrou um boletim de ocorrência, né? Que não é uma prestação de queixa, mas uma notícia-crime, né? Como o professor bem comentou. Então, qual é o standard probatório para eu instaurar esse procedimento? É X. Qual é o standard probatório para, no final desse procedimento, eu indiciar? É Y, né? E qual é o standard probatório para o juiz condenar ao final, né? Então, assim, o primeiro standard, o standard da instauração de inquérito, que já não é algo bom, né? Então, um inquérito contra si instaurado, é um juízo de possibilidade, é aquele crime como possível, né? Existe materialidade, esse crime ocorreu, é um fato importante para que eu instaure um procedimento policial, né? Ou seja, a minha certeza, né, da materialidade. Com relação à autoria, é possível a ocorrência desse crime? Quando eu chego no final do procedimento policial, o indiciamento há colegas que realizam durante o procedimento e há outros que realizam ao final. Não existe uma regra estabelecida para isso. Eu sempre realizei meus indiciamentos no final do procedimento, né? Mas há colegas que entendem que você tem que pregressar a pessoa e para interrogar, já interrogar como indiciado. Há alguma controvérsia sobre isso? Eu vi que entrou um colega que tem um manual de inquérito policial, o colega Leonardo, certamente vai ter algumas posições ali nesse sentido. Agora, veja, então, partindo da premissa de que eu vou indiciar no final, que eu vou analisar. Então, nesse final, eu vou analisar a prova testemunhal, os elementos de informação, né, há quem diga que não é prova, é elementos de informação nesse momento, e ali do juízo de possibilidade, que foi aquele primeiro lá para instaurar, agora já se torna um juízo de probabilidade. Então, antes era possível, agora é provável que tenha sido o fulano de tal o autor do crime. E em sendo ele como provável autor, eu vou indiciá-lo ao final. E esse juízo de probabilidade é o mesmo que o promotor vai se servir para o oferecimento da denúncia, que no processo penal eles vão chamar de justa causa, né? Vai ser a justa causa da ação penal. Ou seja, é o juízo de indiciamento, que é o juízo de probabilidade. E o juiz, no final do processo, já vai ser um juízo de certeza, para além da dúvida razoável, né? Usando aquela expressão americana lá, beyond the reasonable doubt. Então, o juízo de possibilidade na instauração, o juízo de probabilidade no indiciamento e na denúncia, e o juízo de certeza para além da dúvida razoável no momento da condenação. E para que o delegado de polícia chegue nesse grau de probabilidade, eu vou ter que fundamentar, né? É um direito, inclusive, do cidadão que isso seja fundamentado do porquê que ele está sendo indiciado, até porque ele tenha instrumentos necessários para depois poder exercer o seu contraditório, né? Que se não é pleno na fase da investigação, mas hoje em dia se fala muito, por exemplo, em investigação defensiva, ou seja, aquela exercida já no momento do procedimento policial, né? E aqui a gente entra num assunto que tem relação com o que o professor falou, que até o colega que é procurador do município comenta que o indiciamento, né, poderia gerar responsabilidade do Estado. Então, de fato, é nada mais do que razoável e lógico que num sistema de garantias, por quê? Porque o inquérito ele serve para a descoberta da autoria e da materialidade. Mas há uma segunda função, professor, muito relevante hoje nos dias, os colegas estão escrevendo muito sobre isso, que é a função de garantia do inquérito policial. Ou seja, eu tenho a certeza que eu serei denunciado no futuro desde que haja um inquérito bem feito que me aponte o indiciamento, né? Eu não posso criar uma denúncia com base num documento anônimo, apócrifo. Então, o inquérito policial técnico vai ser a garantia minha de cidadão de que amanhã eu somente serei denunciado, né, se, de fato, houver elementos de autoria e materialidade nesse sentido. E nesse ponto aí, se questiona muito essa ideia de inquérito como documento dispensável, né, um procedimento dispensável. Eu não me recordo, nesses 12 anos de profissão, de ter visto denúncia sem inquérito policial. É possível que haja, né, a CPI pode concluir um procedimento, ou às vezes o inquérito civil que é encaminhado, mas eu confesso que eu não tenho esse dado, mas tenho certeza que acima de 90% das denúncias são instruídas com inquérito policial. Um detalhe a mais, grande parte das pessoas arroladas na denúncia
são exatamente aquelas arroladas no inquérito policial. Não há inovação nesse momento, ou muito pouca inovação. Então, essa ideia, por vezes, de um inquérito dispensável, e eu ouvi isso de alguns colegas advogados no passado, que, olha, quando chegar no processo eu vou ver o que dá, agora simplesmente fica em silêncio. Ocorre que, se você deixar a sua intervenção do defensor somente para a fase do processo, talvez o leite já tenha sido derramado. De modo que o procedimento, longe de ser dispensável, ele é essencial para a atuação dos colegas. Eu vejo que tem jovens advogados aqui, nossos alunos. Esse é um momento essencial que, do ponto de vista teórico, ele pode ser dispensável. Do ponto de vista prático, ele é essencial para a formulação da denúncia e é essencial a combatividade do advogado nesse momento, na minha humilde opinião. O professor, como um dos nossos grandes criminalistas de Santa Catarina, vai poder confirmar ou não, né, professor? Isso. Professor, quero lembrar, né, e aqui falar de público, né, para os nossos colegas advogados criminalistas, que eu tive recentemente no gabinete do Dr. De Faveri e encontrei lá na estante de livros o Direito e Razão do Ferraioli, que é sobre o garantismo penal. E ainda falei, professor, né, que raridade encontrar um delegado de polícia que tem uma leitura de Luigi Ferraioli, que é do garantismo. Agora, o professor aqui, em vários momentos da sua fala, foi expondo, né, o garantismo no inquérito policial. Né? Inquérito policial não é para dar coça em ninguém, não é para dar susto em ninguém, não é para fazer de qualquer jeito. Né? Quanto melhor o inquérito policial, né, melhor vai ser para as partes dentro do processo penal. E essa história, né, que a Luciana Lima, que é uma acadêmica nossa de direito, ela até falou, o inquérito policial é indispensável. Quando a gente faz uma leitura, quando o carinha vai pegar a jurisprudência, pega só aquele pedacinho da ementa, e aquilo lá é muito repetido. O inquérito policial não é indispensável para a denúncia, né? Dispensa-se o inquérito policial, né, para o oferecimento de denúncia. Sim, ele não é necessário para que se tenha denúncia, desde que a denúncia ela aponte onde estão aqueles elementos, porque aqui nós já estamos sujeitando um cidadão a um status de denunciado. Né? Nós já estamos muito mais próximos de uma responsabilização criminal do que a gente estava lá quando foi registrado o boletim de ocorrência ou quando foi instaurado um inquérito policial. Então, isso daqui é importante que se diga, mas senão acontecem erros gravíssimos, né? que eu já vi de pessoas de advogados, por exemplo, oferecendo a queixa-crime em crimes contra a honra. E aí arrola 8 testemunhas, né? Fala assim, conforme ficará comprovado com instrução criminal, né? Através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. E aí que elas teriam visto, e isso não foi documentado no inquérito policial. Se esse fato aconteceu numa reunião, se esse fato aconteceu numa festa, se esse fato aconteceu num bar, onde um xingou o outro, um praticou uma calúnia, uma injúria, uma difamação, isso obrigatoriamente tem que passar por inquérito policial. Porque como é que nós vamos ter aqueles elementos no momento da denúncia ou no momento da queixa? A partir dali, se a gente tem uma mácula na inicial acusatória, essa mácula ela vai ficar ali para sempre, ela vai poder ser alegada a qualquer momento, porque é uma nulidade absoluta. Então não dá para o Ministério Público se propor a fazer prova só dentro do processo, ou a parte na queixa-crime querer fazer prova só dentro do processo. Quando se oferece essa inicial, já tem que ter o elemento, onde é que está esse elemento demonstrando, então, essa prova da prática do crime, que é a materialidade, que ela não vai ser provada, ela já tem que estar provada aqui, e aqueles tais indícios suficientes de autoria. Então, essa ementa, que é muito fácil, é só entrar no site dos tribunais, fazer uma pesquisa qualquer de jurisprudência, e a gente vai ver que o inquérito policial é dispensável. Ele é dispensável quando nós temos outros elementos que podem substituí-lo. Um processo administrativo, lá no âmbito da prefeitura, de algum outro órgão público, uma CPI, como falou aqui o Dr. De Faveri, né?
ou um PAD, né, um processo administrativo, enfim. Agora, se não houver isso, nós precisamos ter um inquérito policial, não tem outra forma de documentar, de registrar aqueles elementos para a ação penal. E como é que nós vamos fazer um indiciamento? Né? Nós temos, doutor Fábio, hoje, na prática, um problema muito sério, que são os crimes contra a ordem tributária, que com o surgimento da súmula vinculante número 24, se passou a entender de uma hora para outra que basta o processo administrativo fiscal para que se possa embasar um inquérito, um processo criminal por sonegação fiscal. Quando a natureza de um processo administrativo fiscal é é apurar o quanto que é devido, apurar quem que é o devedor, que é geralmente a empresa, não a pessoa física, e qual o tipo de infração fiscal. Então, tem se utilizado esse processo administrativo fiscal para suprir o inquérito policial, que esse sim é feito para comprovação da autoria, para comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria. E nós temos dentro do inquérito policial, para esses advogados que acham, né, que depois vão dar conta dentro da ação penal, nós temos coisas que não serão mais repetíveis. Nós temos perícias ali que, se não tiver uma atuação do advogado naquele momento, nós temos depoimentos, nós já vamos falar agora desses depoimentos, claro que depois vai ficar sujeito, né, a serem repetidos em juízo, mas aquelas provas periciais, elas não vão mais ser repetidas. Nós vamos pegar o cadáver e fazer exame cadavérico lá durante o processo. Pode até acontecer em casos excepcionais. Então, hoje nós temos, né, e os advogados precisam ficar muito atentos a isso que o doutor De Fábio falou, que é esse inquérito defensivo, né, onde os profissionais, né, da defesa, advogados criminalistas principalmente, eles já precisam atuar. Hoje nós temos, né, dentro dos escritórios de advocacia, nós precisamos ter, né, pessoas capazes de fazer a própria investigação, detetives particulares que possam também apurar, para a gente já poder ir juntando dentro do inquérito policial essas situações. E esta atuação do advogado criminalista, doutor De Fábio, toma corpo e importância agora, né, que eu vejo que praticamente o Estado de Santa Catarina ele adota o inquérito audiovisual, onde ficam lá as expressões da pessoa, né, a forma como ela fala, o tom de voz, né, a velocidade, e a gente percebe ali muitas vezes quando ela está mentindo ou não. É isso, doutor De Fábio? E é isso, doutor, também já puder nos deixar informados como é que está, no âmbito do Estado de Santa Catarina, esses inquéritos audiovisuais estão funcionando? Eu vejo que aqui na nossa comarca de Brusque tem funcionado muito bem, né? Pelo menos as experiências que eu tenho. Doutor De Fábio. Sim, professor Rogério, de fato é isso, foi uma experiência que iniciou com os autos de prisão em flagrante, né? Então o audiovisual no começo ele foi usado nas prisões em flagrante e hoje ele se expandiu basicamente para todos os inquéritos policiais, em todo o estado de Santa Catarina. É uma inovação em nível de Brasil, né, aqui em Santa Catarina, e basicamente é a eliminação do papel como um todo, à exceção de alguns casos específicos, como o termo circunstanciado, às vezes uma carta precatória, mas, no geral, os inquéritos policiais hoje eles são todos no audiovisual, e também essa questão aí traz algo muito relevante, que é o profissional se aperfeiçoar. Né? É um fato, né, uma realidade, quando você tinha um escrivão digitando, era uma mecânica completamente diferente, até porque você traduzia para o papel o que acabou de ouvir, então isso há uma perda cognitiva natural, né? Porque eu não vou digitar, às vezes, o que ele falou, vou digitar o que eu interpretei do que ele falou. Isso é um fato. E isso não se fala em boa nem má fé, é um fato natural. Se eu transferir para o papel e depois eu transferir para o papel de novo, natural que a cognição disso haja algum ruído, né? Já no audiovisual, não. Você pergunta, o indivíduo responde no vídeo, salvou o vídeo e encaminhou para o Poder Judiciário. E aí vão ser levantadas uma série de questões, né? Esses dias eu assisti uma live que estava... Eu não sei exatamente quem foi o professor que postou, mas era uma live do Bruno Marrone,
e alguém faz uma pergunta para o Bruno Marrone, eu acho que foi o Pia, eu não lembro, algum jornalista perguntou, e os dois dão respostas completamente diferentes, o Bruno no lado, o Marrone do outro, e ficam assim, tá, mas quem é? Então o audiovisual, ele traz dessas coisas, né, tem uma sintonia, se não houver sintonia, digo entre advogado e cliente, e uma pergunta no áudio, o áudio não volta, o áudio não permite qualquer tipo de manipulação, né, então isso traz, em última instância, eu diria que traz mais transparência ao procedimento. O procedimento fica mais transparente, fica mais claro, e, naturalmente, vai ser necessário, a meu ver, que se padronize isso em algum momento. Uma metodologia de questionamentos para que se adote um padrão, né, algo que seja semi-estruturado, pelo menos, que você tenha alguma liberdade, mas que haja uma estrutura de questionamentos para que você padronize a entrevista e o interrogatório em Santa Catarina, e quem sabe no futuro próximo no Brasil, porque se você vai no interrogatório em Brusque, não é o mesmo que de Curitiba, naturalmente não vai ser o mesmo em Brasília. Então essa falta de padronização eu vejo como um grande desafio para esses momentos, ou seja, precisamos padronizar a entrevista e interrogatório. Assim, o país é continental, obviamente você vai ter vários problemas nesse sentido, mas eu acredito que nessa ideia de se reconstruir historicamente os fatos, porque isso é o inquérito, o processo é isso, uma reconstrução histórica, né? Partindo dessa premissa, eu acho que o ideal é que nós temos uma entrevista estruturada, e aqui em Santa Catarina, a Polícia Civil tem uma característica bem interessante, que não é uma realidade do Brasil, que é uma carreira específica de psicólogos policiais. Então, quando uma pessoa pleiteia uma carreira na Polícia Civil aqui, você pode escolher a carreira de agente de polícia, escolhe a carreira de escrivão de polícia, psicólogo policial ou delegado de polícia. Então, é uma carreira específica. Esses psicólogos, normalmente, eles ficam vinculados às delegacias da mulher e da criança, adolescente, né? Então, eu acredito que seja um bom caminho para que se comece a estruturar, em nível de academia de polícia, uma metodologia, né? Temos várias aí no mundo. Há, inclusive, uma série bem interessante da Netflix chamada Os Olhos que Condenam, que vai tratar de uma dessas metodologias, né? Que é o método RIDE, ou RIDE, R-E-I-D, é uma metodologia americana. Inclusive, hoje há uma ação judicial sobre isso, porque os criadores do método estão questionando essa série da Netflix por conta de todos os problemas que ocorreram nos interrogatórios, nos depoimentos. O caso dos 5 do Central Park, é um caso bem conhecido e essa série é muito famosa. Então, essa é uma metodologia, mas tem várias outras na Europa que discordam dessa, então são visões diferentes no mundo, e isso, para mim, tem duas consequências. A primeira, como eu disse, é a transparência, e a segunda é aproximar o inquérito policial dos conhecimentos de psicologia e também do processo penal nessa visão de teoria dos jogos. O processo penal como um jogo processual, norteado pela boa-fé e pela ética, mas um jogo processual. Você tem players ali, né? O advogado é um player, o cliente é um player, os policiais são outros, e o momento em que deu play no vídeo é o momento, obviamente, que a pessoa sem nenhum grau de convencimento, você consegue perceber, ainda que haja vieses e todas essas problemáticas de você tentar adivinhar e dizer que o corpo fala, isso é um problema, né? Do ponto de vista cognitivo não é muito fácil, a chance de se cometer equívocos é grande, mas é evidente que há pessoas que passam mais segurança do que outras, e essa diferença entre elas não era vista no papel e hoje no audiovisual fica muito claro. Importante, né, salientar, nós estamos aqui com o doutor Geraldo, há pouco ele já falou que tem muita gente com doutorado aqui, o doutor Geraldo Neto, mas está aqui a doutora Manuela, está aqui a doutora Geisa de Favre também, que eu já tive a grande honra de tê-la na nossa equipe, está aí prestigiando, a doutora Geisa, a doutora Gesiane, perdão, que também já tem se transformado numa artista, né, das redes sociais, sempre passando orientações muito importantes. Está aqui a nossa professora pesquisadora, a professora Poliana, sejam todos muito bem-vindos. Professor Rogério. Quando a gente fala em casos que vão ao tribunal do júri, né, a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de ter 3 depoimentos, um diferente do outro. Na polícia falou tal coisa, e juízo falou tal coisa. Agora aqui no plenário do júri está falando uma terceira diferente. E quando a gente tem só o papel,
a gente tem a expressão escrita. Agora, quem dá na leitura, quem dá a entonação, a forma como foi dita, falando com raiva ou falando de forma mansa, falando de uma forma ironizada, muda todo o contexto da mesma frase escrita. Tá? E eu que tenho aí já quase 20 anos, né, de vivência no tribunal do júri, a gente sabe que isso daí vai influenciar o jurado que está ali, né, o conselho de sentença. Ele não acompanhou o inquérito policial, ele não acompanhou a instrução processual lá na fase de instrução, ele está vendo agora, só ali no plenário do júri, que ele está assistindo as coisas. E às vezes uma pessoa falou uma coisa lá para o delegado de polícia, depois foi numa audiência, falou, e agora ali no plenário do júri nós temos toda aquela formalidade e acaba intimidando. Então, como é importante isso, né? Eu tenho percebido, doutor De Fábio, assim, né, a segurança que tem trazido, uma segurança jurídica para as partes e principalmente para o delegado de polícia, porque acabou, né, o réu chega lá, daí o juiz pergunta, mas por que tu falou isso aqui lá no inquérito policial? Ah, porque eu estava sob pressão, porque o delegado me torturou. E agora, né, a grande dica da nossa live, né, para os advogados criminalistas ou que vão fazer um atendimento em algum caso na delegacia, vão bem vestidos, mesmo que seja 2, 3, 4 horas da madrugada, bota terno e gravata, porque o delegado vai virar a câmera para o advogado e ele vai ter que se identificar, falar o número da OAB para dar transparência e mostrar que ele está ali, no ato, acompanhando o seu cliente, acompanhando o investigado, né, fazendo ali a fiscalização dos atos do inquérito policial. Então, obviamente, que o delegado de polícia ele passou muitas vezes a ser tido como alguém, na hora de interrogar, ficou dando soco, ficou me pressionando. Não, agora eu quero estar ali com o seu advogado, né? Então, filmado ainda, né? Com todas as suas expressões, né? Tem aquele que fica vermelho quando mente, né? Tem aquele que já tem e que vai se enrolando, enfim, né? Então, hoje nós não precisamos, como o professor falou, a partir do momento que a gente dá o play, não tem como voltar, não tem, apaga isso daí, que na verdade não é bem assim, né? Não é assim que eu estou falando, né? Que a gente sempre teve também muita autoridade policial, às vezes a autoridade judiciária, que fala que o sinal estava verde, escreve que estava amarelo. Não, doutor, mas é verde. Não, mas eu entendi amarelo. E vai... Não, está gravado, acabou-se. Né? Então é uma segurança, que bom, né, que o nosso Estado esteja assim também, né, praticando, né, o audiovisual, que é muito importante. Então, a gente tocou, né, na prova pericial, né, nas provas periciais tão importantes, e quando a gente vê algumas séries, né, no Netflix, né, que citando, como o professor De Fábio falou, lá dos arruaceiros do Central Park, quando a gente teve aquela forma de interrogatório dos meninos, né, daqueles jovens, mas hoje nós temos uma série que ela é muito... Ela nos deixa assim, muito perturbados, que é Perícias Viciadas ou Perícias Fraudulentas, que trata de uma menina, né, que trabalha lá num determinado setor, em algum lugar, né, fazendo a perícia no tocante ao material de drogas que é encaminhado para lá. E ali a gente vê como é fácil de manipular aquilo, né, de tirar a maconha, de botar o estrume de vaca, né? A gente viu o caso, né, no ciclismo, né, onde o sangue era manipulado, né? Depois as Olimpíadas da Rússia, né, quando teve todo um esquema, né, para fazer a troca do sangue, da coleta da urina dos jogadores, e isso muito me preocupou, porque se faz a coleta, sabe-se lá em que lugar que isso vai parar. Tá, vai para o IGP. Mas onde o IGP? Quem está manuseando isso? Estão colocando água? Estão trocando? Não estão? Né? Então, ficou assim uma situação de muita falta de confiança. E o pacote anticrimes veio trazer agora uma inovação, né? que a gente já deveria ter implantado, independentemente de pacote anticrime, que é a cadeia de custódia das provas. Quando o leigo escuta, né, a cadeia de custódia, já faz lá, né, a ligação para a audiência de custódia e muitas vezes acha que é uma cadeia em que alguém está preso ali provisoriamente. E não tem nada a ver com isso.
Então é importante que os nossos acadêmicos peguem aí, né, papel e caneta e vão anotar, que isso é coisa quente. Agora, né, trazida pelo pacote anticrime e que está começando agora a ser implantado, tá? E a gente já vai ter oportunidade aqui nessa live de conversar com o Dr. De Fabbri para saber o que é essa cadeia de custódia e como é que nós estamos no estado de Santa Catarina em relação, né, à coleta, à administração e o destino do material que vai à perícia, o ambiente, né? O ambiente da prática do crime, né? Às vezes chega lá, o corpo do bombeiro já lavou tudo para soltar o trânsito, né? Enfim, tá? Isso aí parece que está com os dias contados, né, doutor De Fabbri? Como é que é realmente essa alteração que o pacote anticrime veio trazer para a prova pericial e, consequentemente, para a investigação criminal? O pacote anticrime, a lei anticrime, professor, seria uma série de, quase um alfabeto inteiro do artigo 158 do Código de Processo Penal. Então, 158A, B, C, D, E, F. E ali ele veio tratar da cadeia de custódia, que nada mais é do que esse conjunto de procedimentos ali utilizados para manter e para documentar esses elementos de informação, no futuro, essas provas, para que você possa, nós, a população, os advogados, rastrear o manuseio desses elementos, né? Então, dentre outras inovações, ela vai trazer, por exemplo, as centrais de custódia. São centrais, porque hoje, só fazer uma digressão, hoje esses procedimentos, dentro de um procedimento, onde é que fica o objeto apreendido, né? Por exemplo, uma arma, ou não sei, um celular, ou uma roupa apreendida, ela vai para a delegacia de polícia e fica no cartório do escrivão, né? O escrivão guarda dentro do armário, em regra é isso. Depois vai para o IGP, para a perícia, vai até o IGP. Depois o IGP retorna para a delegacia esse objeto. E depois o inquérito vai para o fórum. Então nós mandamos o inquérito para o Poder Judiciário. Perceba então que é praticamente uma peregrinação que esses objetos eles passam, né, nesse período. Então, a ideia, dentre outras ideias, uma dessas é a central de custódia, ou as centrais de custódia, que vão ficar responsáveis por acautelar esses objetos do início ao fim do procedimento. Acabou essa coisa do objeto passear por todos os locais. Ocorre que nós temos alguns problemas. Qual é? O primeiro deles é que eles demandam orçamento. Preciso construir centrais de custódia, né? No caso aqui, nós temos um órgão específico de perícia, que é o IGP. Em alguns locais do Brasil, a perícia está separada, que é um deles, é um órgão específico, e o IGP vai ter que construir centrais de custódia. Só que já se passou o período de vacatio legis, e nós estamos numa pandemia, com enormes restrições orçamentárias. O artigo 158A até o F, eles já estão vigentes, e as centrais de custódias hoje nós não temos aqui em Santa Catarina. O IGP, ele monta um grupo de estudos exatamente para tratar da cadeia de custódia. Esse grupo de estudos hoje ele está em andamento, eles vão ter que disciplinar isso do ponto de vista infralegal, né, dentro do órgão, como é que isso vai acontecer. E eu quero acreditar que nos próximos meses, eu diria, isso vai estar implementado. Isso, como eu disse, não é algo muito simples, porque, obviamente, é uma criação que, assim como o juiz das garantias, né, houve muito questionamento de que não havia orçamento para isso naquele momento, a central de custódia, eu acredito que também haja uma grande dificuldade, porque você não vai ter uma central de custódia, né? Você vai ter que ter uma em Brusque, não sei se é de Itajaí, em Chapecó, em Criciúma, em Araranguá. Isso vai ser algo custoso. De qualquer modo, como o professor disse, essas mudanças elas vieram para bem, elas vieram para conferir transparência ao procedimento. O policial que primeiro tiver contato, ele vai ter que ficar responsável pela cautela desse objeto até a chegada da perícia. Se o perito não apreender, porque é preferencialmente a apreensão feita pelo perito, vai ter que ter toda uma cautela de rastreabilidade, o nome, o local, o horário. O artigo 158 ele é minucioso nesse aspecto de toda a cadeia que tem que ser seguida. Então, acabou aquela coisa de eu encontrar um objeto, pegar aquelas folhas de uma sacola plástica, colocar o objeto lá dentro da sacola plástica e levar para a delegacia grampear no boletim de ocorrência. Isso não dá mais, né? Porque eu vou estar aferindo essa rastreabilidade da cadeia de custódia desses objetos e, naturalmente, isso vai ser questionado no futuro.
E aí nós chegamos numa segunda questão também, que é qual é a consequência do desrespeito dessas provas obtidas na cadeia de custódia. Isso, obviamente, vai ter que se amadurecer na jurisprudência, né? Já há divergência sobre gente escrevendo sobre esse assunto. O artigo 158 já está vigente e as dificuldades estão aí postas para os colegas como operadores do direito. Vai ter dia que você tem que excluir. Essa prova e acabou, não há discussão. Desrespeitou a cadeia de custódia, exclui esse elemento de prova. Outros vão dizer que não, que eu vou ter que analisar o caso concreto, a proporcionalidade, todas essas discussões. E isso, por hora, ainda é muito novo, certamente isso vai chegar em tribunais superiores, vai chegar ao Supremo, vai envolver a discussão sobre prova ilegítima, né, que é a prova que diz respeito ao direito processual, e só o futuro dirá. Mas o fato concreto é, os policiais e as perícias vão ter que, naturalmente, se reeducar com relação aos seus procedimentos, notadamente nas buscas e apreensões, né? Porque não vai ser muito fácil no começo, isso vai depender de treinamento, investimento, e eu acredito que tudo isso são coisas que vêm para bem. Assim como lá no audiovisual nós temos problemas, podemos ter problemas, por exemplo, a questão relativa às falsas memórias, um fato real, né, uma discussão da psicologia, mas o audiovisual, como o professor falou, veio para bem, veio para dar transparência ao procedimento, veio para dar segurança ao policial que está realizando a inquirição, e também a cadeia de custódia caminha no mesmo sentido, ou seja, eu preciso ter certeza que o objeto que foi apreendido lá no local é o mesmo objeto que vai estar lá no dia do júri, eu vou mostrar para o jurado exatamente o mesmo objeto, né, e evitar que amanhã ou depois se faça um teste de DNA e descubra que não era nada disso, né, então é justamente isso que se quer evitar, condenações injustas. O processo penal ele é um filtro, né, professor, de garantia. A polícia é o órgão máximo, na minha visão, de contenção da barbárie, contenção, né, que as pessoas resolvam seus problemas, o Estado está aqui para resolvê-los, e a cadeia de custódia nada mais é do que um procedimento de segurança para todos envolvidos no processo, de que esse objeto é exatamente o objeto que está lá no processo, e se essa cadeia de custódia não foi respeitada, os debates vão se iniciar no sentido de qual tipo de nulidade que isso vai gerar no processo penal. Eu já vi que o nosso horário já está bem adiantado, são 3, como passou rápido, professor? 3, 4, 5 minutos. Passou assim? Voando, quando é boa, passa voando. Eu vi que tem uma colega, tem a minha esposa, que tá aí, também tem uma colega de mestrado, advogado no Texas, o senhor está prestigiado, o pessoal, colega do Texas. Lá nos Estados Unidos, nos acompanhando, muito legal. E cheio de gente com doutorado, como o professor falou, ainda bem que está no fim, porque eu estou me sentindo intimidado. Legal. Está aqui a doutora Jordana, nossa vice-presidente da OAB de Brusque, falando que a Perícia Viciada, a série lá, para quem tiver interesse no Netflix. Está aqui a nossa querida Cida Belli, também aqui acompanhando. E quero só lembrar que o Guilherme de Souza Nutti tem entendido que há nulidade relativa quando não obedecida a cadeia de custódia. Como o professor falou, nós temos um alfabeto inteiro, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando o legislador quis enfiar um número entre dois outros, como não tem número, daí ele vai colocando o 158A, B, C, D, E. E o 158 do nosso Código de Processo Penal, ele ficou muito extenso e ele está chato, né? Porque ele traz minúcias. E quanto mais minúcias a gente tem dentro do Código de Processo Penal, mais fomento para eventuais nulidades nós vamos ter. Tá? Então, ali, na visão do Guilherme de Souza Nutti, que recentemente escreveu sobre isso, ele disse que há uma nulidade relativa. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Nós já tivemos, né, várias situações processuais que foram burladas e a jurisprudência acabou admitindo. Como, por exemplo, o procedimento de fazer a cariação, o procedimento de identificação pessoal, quando tem que colocar outras pessoas junto com o suspeito que guarde com ele semelhanças, né? Então, provavelmente isso aí vai no mesmo caminho. Olha só, a cadeia de custódia, ela não é um investimento barato. Nós precisamos ter, dentro do IGP, falando no estado de Santa Catarina, uma central de cadeia de custódia. Rompe o lacre, tem que ter, de uma prova, tem que ter quem rompeu, que dia rompeu, quem é a pessoa
doutor de Favre, quando eu comecei a advogar, né, lá em 1999, eu pegava os processos do fórum, processos físicos, e trazia para o escritório para fazer as defesas. Dentro do processo vinha o envelope com a maconha que foi apreendida. Olha só, o risco não era de um advogado pegar aquilo ali e fazer uso, evidentemente, mas era de trocar. Se troca aquilo, acabou a materialidade, gente. Olha só, né? Isso daí há algum tempo atrás. Então vinha droga, o saquinho da droga grampeado dentro do processo. E aí, eu quero fazer a descarga do processo, devolvia lá. Sabe, sei lá, quem ia fazer, não conferia se aquilo ainda estava lá dentro. Enfim, então uma insegurança danada. É um investimento alto, mas é um investimento que nós precisamos fazer. Tá? Porque se a gente quer ter uma justiça confiável, se a gente quer ter uma investigação criminal confiável, nós precisamos fazer investimento. Tá? Não é só julgar no ar-condicionado, eu entendo que é culpado, que é inocente, e deixar um monte de brecha ali, né, por causa da perícia. Então, vejo, né, que essa cadeia de custódia ela é importantíssima. E os advogados, né, que estão aqui acompanhando a nossa live, têm que ficar antenados, porque é matéria, assim como disse o doutor De Favre, de questionamento da validade da prova. Muitas vezes é a prova que vai trazer a materialidade, não tem materialidade, não tem crime, não tem absolutamente nada. Então, nós temos que nos capacitar também nesse sentido. Para finalizar ainda, né, trazendo aí as inovações do pacote anticrime, o inquérito policial nunca pôde ser arquivado pela autoridade policial. Uma vez dado o start, não tem como o delegado de polícia deixar de lado. Hoje, com controle, né, com um controle externo efetivo feito pelo Ministério Público, quando precisa prorrogar, ele tem que pedir a prorrogação, ou seja, a gente tem um andamento, um ritmo do inquérito policial. E hoje a gente tem uma grande alteração de que, quando tira o juiz daquele julgamento, se o inquérito ele deve ou não passar para uma denúncia, né, ou ser aquele caso denunciado, e hoje tira o juiz da jogada e coloca a vítima, né, com aquela possibilidade de, quando o promotor de justiça entende que não é um caso de arquivamento, ele tem a vítima, ela tem que ser notificada, ela tem que tomar ciência daquilo ali, para que ela possa levar a análise, pedir uma reanálise por parte, né, do órgão superior do Ministério Público. Muitas pessoas têm confundido isso como um recurso. Não é um recurso. Não é um recurso, é uma reanálise que ela mesmo que informalmente, mas, né, dentro do processo, ela vai poder fazer. Então, hoje não é mais o juiz que vai dizer, olha, mando, né, para o órgão superior ou não mando para o procurador de justiça ou não mando. Hoje já vai automaticamente, né, quando é um caso que o promotor entende que é um caso de arquivamento, ele manda para o órgão superior, e aí o órgão superior, se entender que é um caso de denúncia, vai mandar, então, para que o procurador ele nomeie um outro promotor para que faça aquela denúncia. Então, são alterações muito pontuais e muito importantes, que o operador do direito, o acadêmico de direito, o advogado, não pode ficar alheio, porque são essas questões que elas podem dar a viabilidade ou não de uma ação penal. Tá? Doutor De Favre, infelizmente, né? Nossa live passou voando, né? Começou agora aqui a nossa contagem regressiva. Quero mais uma vez agradecer muito, né, a vinda do professor, essa conversa tão importante. Professor, tem aí a palavra para as suas considerações finais. Professor, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou um grande admirador do trabalho do senhor, né? Obrigado, nosso grande advogado criminalista da região, aqui de toda a região do Vale. Agradecer os colegas que fizeram presentes, vários delegados fizeram presentes, colegas inclusive de outro país, né? Os advogados, advogadas, minha esposa, todos que fizeram presentes, foi muito legal o bate-papo. E eu diria como recado final para todos os colegas, para os acadêmicos também, que estão agora em vias de se formar, alguns acadêmicos, os recém-formados, que essa ideia hoje de Santa Catarina de transformar tudo em áudio e vídeo traz uma grande diferença, na minha visão, para o advogado, que é evitar
aqueles que comparecem no audiovisual, o improviso. Eu acredito hoje que uma oitiva improvisada, aquela de última hora, que vai manusear o procedimento ali alguns segundos antes, ela é prejudicial no audiovisual. Por quê? Porque as falas hoje gravadas trazem uma necessidade de preparação e estruturação prévia de todos, dos policiais, dos inquiridores e também dos advogados que devem acompanhar o inquérito policial com muita atenção, porque a investigação defensiva é a bola da vez. Muito obrigado. Estou sempre à disposição do senhor. Forte abraço a todos e uma boa semana, professor. Legal, professor. Muito obrigado. Passando aqui o doutor Ronaldo Silva, nosso advogado também, o Cleiton, um grande aluno que a gente tem lá na Univale. Pessoal, muito obrigado pela live. Muito obrigado, professor. Na semana que vem nós voltamos às 17h30 para falar de execução penal. Não vão perder. Muito, muito obrigado a todos que participaram dessa